tenho uma mensagem para compartilhar com você. Vou te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Abra a sua Bíblia, 2 Reis. Agora eu começo a pregação, por favor. Quem trouxe a Bíblia física? Levanta aí, vamos dar uma olhada. Eita, muito crente aqui hoje, gente. Gente, de manhã estava lotado de gente esse lugar, lotado até lá atrás, muita gente aqui. Foi uma manhã muito especial. Tivemos um café da manhã incrível. E eu sei que agora, antes dessa reunião, o povo comeu, que foi uma beleza. Tinha um ali que saiu rolando de tanto que tinha comido. Quantos de vocês gostaram do café? Gostaram desse momento que nós vivemos? Eu ganhei uns 10 pudim, vou levar para casa. Acho que eu vou voltar ao meu peso anterior em uma semana. Está amarrado, é isso aí. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Enquanto você abre, então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: eu nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel, humildemente e surpreendentemente, insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: eu juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo te daria atenção. Eu gosto desses profetas desaforados. Mas agora tragam então um arpista, que seria um tecladista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder de Deus veio sobre Eliseu e ele profetizou. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela reunião da manhã, foi muito especial. Mas eu sei que tu tens porção nova sobre nós agora. Fala aos nossos corações profundamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 3 reis se juntam contra Moabe, um povo inimigo, os moabitas. 3 reis convocam todo o seu exército e atravessam o deserto com seus animais, cavalos, camelos, etc. 3 forças muito grandes, unidas contra um inimigo. E o texto diz que em 7 dias acabou a água. E eles chegam à conclusão de que vão morrer. Por quê? Porque no cálculo, eles não conseguiriam chegar sem água, sãos para a batalha. E 7 dias também não conseguiriam voltar para casa. Então um deles disse: talvez Deus tenha nos juntado aqui para morrer todo o exército. Eles estão em desespero, numa encruzilhada, no que a gente chama de uma sinuca de bico. Eu não sei se eu vou para frente, eu não sei se eu volto. As 2 opções são ruins e com certeza eu vou morrer. É um tipo de lugar que muitos de nós já estivemos em alguma situação da nossa vida. A gente não tem certeza do que fazer. Será que eu continuo avançando e insistindo nessa história? Ou será que eu desisto e volto atrás? As 2 me parecem difíceis.
E um dos reis sugere, olha, o profeta mora aqui perto, Eliseu, quem sabe a gente não consulta ele. Naquela época o profeta não só representava a voz de Deus, como ele era a voz de Deus. Deus falava com os homens, com os seres humanos através dos profetas. Então eles consultam Eliseu, e Eliseu, sabendo do coração daqueles reis, ele fala, eu amo o que ele diz, olha só, eu não tenho nada a ver com você, vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. Eu amo esse profeta desaforado, que eles não têm compromisso com ninguém, eles têm compromisso somente com o Senhor e com a sua verdade. Eu olho para Eliseu falando isso, me parece assim que aquele gaúcho bigodudo lá de Bagé, sabe, falando, eu não quero nem saber, eu quero saber de nada. E aí ele diz, eu nem olharia na tua cara, vocês viraram as costas para Deus. Mas enfim, ele chama um arpista, que é um tecladista, para preparar o clima. E aí, a hora que o tecladista entra, é a hora que o povo começa a chorar. E aí ele profetiza. Deus fala para aqueles 3 reis, dá uma direção. Só que essa direção é uma direção inusitada. Eles estão no meio do deserto. E o versículo 16 diz que Deus fala dessa maneira por intermédio de Eliseu. Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Eles estão desesperados por água, estão no meio do deserto, lugar que não tem água, você pode cavar o mais fundo que puder e não vai encontrar água. E a ordem do Senhor inusitada é essa: cavem muitas cisternas nesse vale. Se você não sabe o que é cisterna, são poços, buracos grandes, cisterna para acúmulo de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem verão chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Deus dá uma ordem para salvar aqueles 3 reis e seus exércitos, mas não para por aí. E ele segue dizendo, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Então, na mesma profecia, Deus dá uma orientação inusitada e uma garantia de vitória na guerra, da qual eles não tinham nem pedido. Deus dá uma ordem, cavem cisternas, muitas cisternas. E o fim dessa história é que, de fato, Deus manda água. E eu quero tirar algumas lições aqui, que vão fazer sentido para nós, vão fazer sentido para você na sua vida, farão sentido para a nossa igreja nessa temporada, assim como fez sentido para cada um desses personagens bíblicos que precisaram exercer a sua fé diante de uma ordem inusitada do Senhor. Como eu quero otimizar o tempo, e eu quero reservar tempo para você se inscrever nos BC Grupos no final, eu vou pregar só em 2 pontos. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. O povo gosta quando prega mais curto. Número 1, a ordem que Deus deu para eles, e que serve de inspiração para nós hoje, em 2025. Cave mesmo sem ver sinais. Cave mesmo sem ver sinais. Eles estão precisando de água, e o Senhor diz que vai mandar. Mas para que Deus mande, eles precisam cavar muitos buracos no meio do deserto. Não só um, mas muitos buracos. Agora preste bem atenção no que eu quero começar a dizer para você nesse momento. Cavar cisternas é a preparação para o que Deus vai fazer. E como eu quero que você lembre disso para sempre, eu trouxe um mapa para cavar uma cisterna aqui em cima. Então eu vou repetir, porque de manhã eu acho que o povo estava mais acordado e mais pentecostal nessa hora, todo mundo vibrou. Presta atenção no que eu vou dizer de novo. Cavar cisternas é a preparação para algo que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Cavar cisternas é uma ação humana que prepara-se para receber aquilo que Deus vai enviar na sua vida. Por que é importante falar isso? Porque a maior parte de nós precisa primeiro ver os sinais para depois receber os milagres que Deus tem para fazer na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já não fez um tipo de oração ou teve um tipo de pensamento do tipo: Senhor,
se tu fizer tal coisa, aí sim, eu vou fazer a minha parte. Senhor, se eu chegar no culto hoje, e a menina que eu estou orando, que está no boas-vindas, me der boa noite, aí eu entro para a igreja, de verdade. Quantos de nós não buscaram ao longo da jornada cristã, primeiro os sinais, para depois assumir um compromisso de fé com o Senhor? Eu preciso dizer que isso não é fé, isso é constatação. A fé é você ouvir uma impressão de Deus a respeito do caminho que você deve seguir. E mesmo sem ver os sinais, cavar as cisternas, acreditando que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar a sua vida. Aquele exército recebe uma notícia inusitada, os reis também, e parece estranho, como assim no meio do deserto, cavar buracos, que loucura. Imagina esse povo cavando e pensando, o que nós estamos fazendo aqui? Cavando cisternas, será que esse negócio vai dar certo? Será que Deus realmente vai responder? Mas de fato, mesmo sem ver os sinais, eles entraram em ação, e eles começaram a cavar muitas cisternas. Eles precisavam de uma direção de Deus, e Deus deu uma direção. Muitos de vocês podem estar aqui hoje, buscando uma direção de Deus para áreas da sua vida, e eu tenho certeza que quando você pergunta, Deus coloca impressões no seu coração, sobre o caminho que você deve seguir, e o que vai dividir as pessoas que colhem os milagres de Deus, das pessoas que não colhem os milagres de Deus, é a ação que você emprega em obedecer a Deus integralmente. Então Deus vai dizer para você cavar cisternas, e eu quero lembrá-lo, que o principal aqui é a obediência, e obediência tardia é a mesma coisa que desobediência, e obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Esse povo cavou cisternas, mesmo sem ver sinais de vento ou de chuva. Talvez você esteja aqui hoje perguntando, Senhor, o que tu tens para mim? Senhor, qual é o próximo passo que tu tens para mim nessa temporada, diante das situações? Qual a palavra que tu tens para a minha vida? Hoje nesse culto, você veio no momento certo. Deus vai direcionar a sua vida para uma profundidade maior de relacionamento com Ele, para você poder exercitar a sua fé. Há muito tempo atrás, essa igreja começou. E quando nós começamos, nós tínhamos um sonho de ganhar essa cidade, desde o início. Nós começamos com 15 pessoas, praticamente. No louvor tinham 10 pessoas, e na plateia, 5 pessoas, namoradas e esposas, assistindo o culto. Era uma big band em cima do palco. Mas era por aí, é um número parecido com 15, 20 pessoas. E desde o início, nosso coração pulsava por ver essa cidade rendida ao Senhor, por ver mais e mais pessoas e famílias vindo aos pés de Jesus. E se tem uma coisa que desde o primeiro dia nós conversamos e fechamos entre nós, alguns líderes que estavam lá, é que nós queríamos priorizar a presença de Deus dentro do lugar. A gente dizia, cara, tem que ser perceptível a presença de Deus dentro do lugar. Eu sei que aqui alguns teólogos vão encontrar dificuldade da percepção da presença de Deus, porque vão dizer que Deus é onipresente, mas quem é pentecostal como eu, sabe que a presença manifesta de Deus, você entra no lugar e fala, mano, tem alguma coisa aqui, é o Senhor, eu estou com vontade de chorar agora nesse momento, eu não sei o que é. E desde o início nós primamos por isso, especialmente através do louvor. Eu fiz uma reunião na minha casa com o time de louvor em janeiro de 2014, e eu mostrei um vídeo da igreja Bethel lá nos Estados Unidos, um vídeo de louvor, e eu falei, é assim que nós vamos ser, é essa atmosfera que vai ter nos nossos cultos. E eu lembro que naquela reunião, algumas pessoas riram, falando, não tem como, a gente é ruim, nunca vamos ser desse jeito. Mas havia esse desejo da presença, aquela mesma atmosfera que nós vimos no vídeo, que ele tivesse no nosso culto. Alguns meses depois, pouco tempo depois, talvez 2 meses, no meio de um culto, eu estava liderando o louvor junto com todo mundo, gente, porque eu ministro louvor, eu toco violão e canto, tenho múltiplos talentos, e toco baixo, e falo 4 línguas, estou aprendendo inglês agora, e uma delas é língua estranha. E aí eu estava no louvor, e eu senti a presença de Deus de uma maneira muito especial naquele dia, e eu vi as pessoas começaram a levantar celulares e filmar. Isso nunca tinha acontecido, ninguém ia filmar a gente antes.
e eles estavam filmando algo que eles perceberam e queriam assistir depois de novo. E era a presença de Deus. Depois daquele dia, não houve um só culto em que a presença manifesta de Deus não fosse perceptível nos cultos da igreja. No momento da adoração, nós vivemos de lá para cá muitos momentos especiais. Eu treinava lá no início, quando éramos 15 pessoas, os MCs, que são aqueles pastores que sobem aqui para orar, nós tínhamos um treinamento, e eles mesmos achavam estranho, para que treinar, já que são 15 pessoas? É tão simples, mas nós estávamos cavando cisternas, porque Deus disse que nós seríamos milhares, em algum momento, mesmo sendo poucos naquela hora, nós estávamos olhando e sendo obedientes ao que Deus falou para nós, sendo resilientes. E aí houve um culto, e eu lembrei agora, eu busquei, esse culto aconteceu em janeiro de 2014, Brasa Church começou lá por meados de novembro de 2013, 3 meses pregando, eu estava de tarde, um sábado, escrevendo a mensagem, e Deus falou para mim, hoje tu vai fazer um convite de salvação no culto, com muita clareza. Eu tinha visto isso em uma igreja nos Estados Unidos, aquilo falou muito forte comigo, e eu disse, e o Senhor me falou, hoje tu vai fazer convite de salvação. Qual era o problema disso? O problema é que a gente nunca recebia visitantes, todo mundo que estava ali já era crente. E se tem uma coisa muito difícil para um pregador, gente, muito constrangedora, é quando você diz, eu vou contar até 3, quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão, 1, 2, 3, levanta a mão. Alguém? É a última oportunidade da sua vida, você pode ser atropelado hoje, alguém quer levantar a mão? Aí sempre tem um irmão desviado lá que levanta para dar uma força para o pastor. E eu pensei comigo, hoje vai ser desafiador, porque se eu fizer esse convite e ninguém levantar a mão, eu vou me frustrar, eu vou ficar nervoso. Fui para o culto, fiquei na porta, todo mundo entrando, de repente eu vi uma moça que entrou ali, pela primeira vez, eu perguntei, é a tua primeira vez? Ela falou, sim, um amigo meu me convidou, primeira vez que eu venho, eu falei, é ela. E eu passei o culto inteiro pregando, você que está aqui nessa noite, está nos visitando, era só ela, talvez você e tal. E eu tinha avisado toda a nossa equipe. No final eu falei, eu vou fazer um convite de salvação, se você entrou aqui, se você nos visita, eu vou contar até 3, 1, 2, no 3, quando ela levantou a mão, parecia um gol do Grêmio, gente. Que é uma coisa rara de acontecer nos últimos dias. Era todo mundo a explodir, todo mundo a abraçar aquela menina. E o nome dessa menina, eu nunca vou me esquecer, o nome dela era Bruna Canavese. Eu trouxe uma foto dela, uma foto só dela, por favor, do dia, essa é a foto do dia que ela aceitou Jesus. Bruna Canavese, ela casou com um rapaz de Deus, e há 2 semanas atrás, ela mandou para mim uma mensagem para a Janine e disse o seguinte, pastor, uma vez numa reunião da tua casa, tu profetizou que algumas pessoas dali se tornariam líderes e pastores, e aquilo queimou meu coração. Então eu estou ligando para vocês, para dizer que essa semana, eu e meu marido estamos sendo consagrados ao ministério pastoral aqui na nossa igreja, no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu falo em números de pessoas, alguém pode se enganar achando que nós estamos focados nos números. Mas o nosso coração queima por uma vida que se converte. Uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Vale muito a pena. A Bíblia diz que quando aquela 100ª ovelha que estava perdida e foi encontrada, o pastor fez uma festa. A Bíblia diz que no céu tem uma festa quando um só pecador se converte. Nós estávamos lá cavando cisternas, esse sempre foi o nosso coração. Mas eu preciso mostrar para você que a fé pode ser uma coisa ambígua. Porque mesmo sendo pastor e pregando isso, dizendo, várias vezes eu preguei, vai fazer fila de gente lá fora. Isso quando nós estávamos lá na Carlos Barbosa. Quando eu chegava em casa de noite, eu pensava, por que eu falei isso? E se por um acaso não fizer fila? E o nervosismo de falar alguma coisa que não vai acontecer. Mas eu tinha sido chamado para obedecer aquilo que Deus me disse para falar e fazer a minha parte, que era cavar cisternas. Nem sempre nós subimos aqui e falamos coisas que nós acreditamos 100%. Por exemplo, se eu orar aqui dizendo Deus vai restaurar o seu casamento, ou Deus vai curar você de uma enfermidade, eu não tenho certeza disso. Talvez eu creia num 60%.
Mas o que Deus me chama para fazer é obedecê-lo e cavar cisternas, dizendo: eu creio pela fé que Deus pode operar um milagre na sua vida. E se Ele, na sua infinita misericórdia, fizer isso, que alegria nós teremos. Você só precisa ter fé para dar o primeiro passo. Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo, mais de 1,5 milhão de pessoas, cavar cisternas era ir até o faraó e dizer: deixa o meu povo ir. Quando Noé foi convocado por Deus para construir uma arca, não havia chovido na terra ainda até aquela ocasião. Era um pedido inusitado. Perceba que esses pedidos inusitados, essas orientações inusitadas de Deus, elas percorrem a Bíblia. Existe um motivo, e eu já vou explicar que motivo é esse. É para que as coisas que acontecem não sejam mérito do nosso esforço. É para que Deus mostre: olha só, eu uso quem não aparentemente é bom. Eu uso qualquer pessoa. O pregador mais simples eu uso para falar aos corações, porque não é pela habilidade do pregador, mas sim pelo poder de Deus que opera diante de um coração obediente. No caso de Noé, cavar cisternas era construir a arca por dezenas de anos. No caso de Elias, quando entra em um embate contra 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, o desafio é: o Deus que manda fogo do céu consumir o holocausto é o Deus verdadeiro. E eu fico imaginando quando ele está montando o holocausto dele: Deus nunca tinha mandado fogo do céu, que homem louco é esse? Cavar cisternas, no caso dele, é preparar o altar e acreditar que Deus vai operar um milagre. Quando Pedro lança as redes de dia, num lugar que ele já tinha pescado, ele está cavando cisternas, ele está obedecendo a Deus. Quando os 10 leprosos são orientados por Jesus a caminharem até o sacerdote, que no caminho eles seriam curados, um deles poderia pensar: não, mas isso é muito inusitado, isso é estranho. Primeiro me cura, depois eu vou no profeta. Mas não, eles obedeceram a palavra e no caminho foram curados. Por toda a Bíblia você vai encontrar Deus pedindo para os homens cavarem cisternas. E nessa noite, com certeza, Deus está falando ao seu coração das cisternas da sua vida que você precisa cavar. Talvez você esteja em momentos difíceis. Se você está num casamento quebrado, cavar cisternas é orar pelo seu casamento. No seu casamento quebrado, cavar cisternas é orar para que Deus mude a sua vida e não a do seu companheiro ou da sua companheira. Senhor, me deixa ser alguém melhor nesse relacionamento. Cavar cisternas é participar de um grupo de casais ou ler um livro sobre o tema. Se você está aqui solteiro, aguardando a pessoa certa, cavar cisternas é você se preparar para que você se torne a pessoa certa para qualquer pessoa. É uma jornada de dizer: Senhor, me transforma. Essa raiva que eu tenho, tira de mim. Essa mania que eu tenho de implicar com as coisas, tira de mim, para que eu seja a pessoa certa. Se você almeja o ministério, você sente que Deus te chamou para o ministério, cavar cisternas é estudar a Bíblia, entrar em um seminário teológico, entrar em um curso de oratória, se preparar. Se você sente que Deus te chamou para morar em um outro país, cavar cisternas é estudar uma nova língua. Se por um acaso você quer crescer espiritualmente, você quer buscar mais a Deus, você quer que o Senhor trabalhe na sua vida hoje, sem sombra de dúvidas, cavar cisternas é se inscrever em um BC Grupo. É você participar de um BC Grupos e abrir o seu coração para ser transformado. Alguém pode dizer: mas pastor, os grupos não são muito bons, não são perfeitos. Eu sei que os grupos não são perfeitos. E se tivesse um grupo perfeito, quando você entrasse nele, ele não ia mais ser perfeito. Por sua causa, se é que não entenderam a piada aí. Cave cisternas mesmo sem ver sinais. Se você puder, vir para a pessoa que está do teu lado e dizer: cave cisternas, mesmo sem ver sinais. Se você está com o seu cônjuge aí, cutuca ele e fala: cave cisternas, mesmo sem ver sinais. Pela fé, eu vou mudar, amor. Número 2. Para terminar, que alegria, né? O culto vai ser rápido hoje. Logo o passo 2 demora 50 minutos. Eu estou brincando. Estou brincando, vai ser rápido. Preste bem atenção. É necessário muita atenção naquilo que eu vou tentar explicar agora sobre esse passo, para que não existam dúvidas. A sua parte abre espaço para a parte de Deus.
a sua parte, abre espaço para a parte de Deus. Olha o que acontece, segundo a Reis, capítulo 13, versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Que loucura, um milagre aconteceu bem no meio do deserto. Eu gosto da expressão, a água veio e alagou a região. E todos os animais beberam, e todo o exército bebeu, só que não parou por aí. Versículo 24 diz que quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o povo inimigo veio atacar Israel. Os israelitas os atacaram e o puseram em fuga, e entraram no território de Moabe e o arrasaram. Então, duas coisas aconteceram aqui. Deus mandou chuva e Deus deu a vitória. Eu quero repetir isso hoje, para que não restem dúvidas. Só o Senhor manda chuva e só o Senhor dá a vitória. Só o Senhor manda chuva e só o Senhor dá a vitória. Eu vou pedir para você repetir isso comigo. Só o Senhor manda chuva e só o Senhor dá a vitória. Por que é importante dizer isso? Por que é importante dizer isso? Para que você saiba que não se barganha com Deus. Você não pode cavar uma cisterna e dizer: aí, Senhor, eu estou cavando, tu vai ter que fazer a tua parte, já que eu fiz a minha. Você não pode dizer para o Senhor: eu tenho sido generoso na igreja, tu tens que me prosperar. Você não pode dizer: eu permaneci em santidade, então agora, Senhor, tu vai ter que fazer a tua parte e me dar alguém à minha altura. Simplesmente nós não podemos barganhar com Deus. Isso é importante dizer, para que depois, no final do culto, nenhum crente chato venha me dizer: ai pastor, a pregação acho que foi meio coach hoje. Ninguém faz isso, mas de repente pensa. Eu quero que você entenda com toda a clareza, preste bem atenção, esse é o momento mais importante. A ênfase dessa história não está na ação de cavar cisternas. A ênfase dessa história está na fé em obedecer à direção de Deus. Caso contrário, você ia achar que se cavar cisternas, Deus teria que pela força do seu braço te abençoar. Aqui o desafio é obedecer a Deus, seja qual for o pedido que Ele faz para você. Cavar cisterna é a parte humana desse processo. E você vai perceber que Provérbios fala, está cheio de informações sobre buscar sabedoria. E eles falam, Provérbios fala, busque a sabedoria com todas as suas forças. Busque o conhecimento e a sabedoria como se fosse a última coisa na sua vida. Busque a sabedoria como se fosse descobrir um tesouro. Está falando aqui, dando ênfase num trabalho humano, num esforço humano. Mas em outros momentos, Provérbios vai dizer que a sabedoria é dom de Deus. Então preste bem atenção na ambiguidade dessa ideia e como há sabedoria nisso. Se tudo dependesse de mim, eu agiria com ansiedade, acreditando no mérito do que eu faço. E se tudo dependesse de Deus, eu não vou largar essa papo, porque você nunca mais vai esquecer desse culto. E se tudo dependesse de Deus, nós perderíamos o senso de iniciativa. Então, tem um pastor teólogo, do qual eu me inspiro demais, que coloca isso de uma maneira muito mais bonita. Eu vou ler a frase que ele diz para você gravar isso nessa noite. Timothy Keller fala assim: o evangelho nos liberta tanto da autossuficiência, que é achar que tudo depende de nós, quanto da passividade, que é achar que não precisamos fazer nada. Ou seja, a sua parte abre espaço para a parte de Deus. Deus manda cavar, Deus manda o exército cavar cisternas, e eles cavam cisternas. Provérbios capítulo 21, 31 diz: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Outra versão, a que eu mais gosto, é: o cavalo está pronto para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Em outras palavras, você pode preparar tudo o que for, você pode cavar a cisterna que for, mas quem manda água é o Senhor. Quem dá a vitória
É o Senhor, na sua infinita misericórdia, nós cremos que Ele pode nos abençoar. Não acontece isso só nessa história com Gideão. É uma luta de 300 homens da parte do povo de Deus contra 135 mil inimigos. Você consegue imaginar uma luta como essa? 300 contra 135 mil? É uma pessoa para cada 450. Qual é a ordem inusitada de Deus para eles? Marchem, toquem trombetas, quebrem os vasos e acendam tochas. Deus nem manda eles pegarem na espada. Eles fazem isso. Quando eles obedecem, eles estão cavando cisternas. E o que acontece? Deus dá uma vitória milagrosa de 300 pessoas, 300 homens, sobre 135 mil. O último exemplo para você entender e gravar isso se encontra no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Nessa época, o fogo do altar representava a presença de Deus que não se apagava. Todo mundo, especialmente aqueles que amam louvor, escutam pregações sobre isso, conhecem essa lógica do reino de Deus no Velho Testamento. E o texto diz assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo. Quem ia manter a chama acesa, sem nunca se apagar, de maneira milagrosa e sobrenatural, era Deus. Mas todo dia de manhã, o sacerdote precisava cavar cisternas, que ia colocar a lenha naquele lugar. Eu quero dizer isso para você hoje, que a sua parte abre espaço para a parte de Deus. Número 1, cave, mesmo sem ver os sinais. Número 2, a sua parte abre espaço para a parte de Deus. Termino com isso. Ainda lá em 2014, há 11 anos, eu estava orando em casa e perguntando: Senhor, qual é o futuro dessa igreja? E Deus me disse: prepara uma igreja por 30 anos, 10 pastores, e eu vou enviar 10 mil membros. 10 mil nunca foi um número isolado, nunca me liguei a números, embora eu ame números. Eu sabia que Deus estava dizendo: procurem lugares maiores. Inclusive um lugar como esse, para a gente construir a nossa igreja, ia ser legal, né? Deus podia nos dar um espaço como esse. Já pensou? 3 mil pessoas por culto, 5 cultos. Meu Deus, isso é uma loucura. E desde lá, não só eu, como um grupo de pessoas vem cavando cisternas, acreditando na palavra que Deus nos deu de conquistar essa cidade, de mais pessoas vindo até Jesus, mais famílias sendo restauradas, mais casamentos sendo restaurados. E nunca esse crescimento aconteceu por mérito nosso, ou pelo esquema, ou pela estrutura, ou pelo som, ou pelo LED. Vocês lembram disso? Nós arrancamos fora, há pouco tempo atrás, nesse ano, arrancamos fora todo o artefato que tinha no palco, para dizer o que mais importa, porque nós cremos que é o Senhor que manda a chuva. É Ele quem traz as vidas, é Ele quem coloca a fome e a sede nos corações. 7 anos se passaram depois da pandemia, nós precisamos emergencialmente conseguir um novo lugar. Ficamos uma temporada no Plaza, com dias contados ali. Depois dali, nós tínhamos que sair daquele lugar. Eu lembro que não tínhamos para onde ir, ninguém queria alugar um espaço para a igreja, e nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu fui olhar, eu fiquei com medo, e Deus me lembrou que a igreja não é minha, a igreja é dele. Eu falei: obrigado, Senhor, por me lembrar. Então eu não vou ficar nervoso. Eu me lembro de conversar com a liderança: podemos fazer cultos embaixo de um viaduto. Olhei viadutos para a gente fazer culto lá. Mas milagrosamente, enquanto cavávamos cisternas, Deus operou um milagre e nós fomos para o Teatro Bourbon Country. Estamos ali, milhares de pessoas têm conhecido o Senhor, têm crescido espiritualmente. Muitos dos grupos que nós vamos lançar hoje são pessoas que entregaram a vida para Jesus aqui nessa comunidade de fé, que cresceram, abriram suas vidas, participaram de um grupo, cresceram, tornaram-se líderes. E o motivo dessa mensagem, e o porquê eu quero fazer essa pausa dramática agora, é porque nós estamos diante de 2 momentos singulares na história da nossa igreja. Próximo domingo, nós vamos abrir o 5º culto dessa igreja. 5º culto. Maurício, é ideia tua, eu confesso, com toda a sinceridade do meu coração, eu estou com medo.
mas nos sentimos direcionados por Deus para alargarmos as nossas estacas. Um desafio muito grande, gente, precisa de muito mais trabalho. A segunda coisa é que nós estamos lançando essa nova temporada de BC Grupos e estamos abrindo hoje 100 novos grupos. Sabe o que é isso? Nós vamos bater quase 240 BC Grupos. É muita coisa. Há 11 anos, quando éramos 15, algumas pessoas cavaram cisternas. Agora, muitas pessoas, de todos os lugares, com todas as histórias, estão cavando cisternas, para que mais famílias conheçam o Senhor Jesus. E se por um acaso você quer crescer espiritualmente, cavar cisterna, pode ter certeza, é participar de um BC Grupo, abrir a sua vida, abrir o seu coração. E antes de terminar, eu quero mostrar um vídeo, só para ilustrar para você que nunca participou de um BC Grupo, como é participar de um grupo e quais são os efeitos possíveis na vida de uma pessoa. Vamos passar esse vídeo, por favor? E aumenta o volume. Eu estava afastada da igreja, sentindo fome e sede pela presença de Deus. E eu assisti um culto online. E nesse culto online tinha a divulgação do BC Grupo. E na outra semana frequentei o culto e tinha que me inscrever. E aí eu vi, né, eu precisava de um grupo que fosse, BC Grupo que fosse online e caminhar com alguém que tivesse experiência prática. E eu encontrei a Ju, acolhendo as minhas imperfeições. E no início, claro, eu ficava com aquela barreira, né, de, o virtual, como é que eu vou me portar? Será que eu vou me conectar? Nossa, me conectei, a gente tem um elo muito forte, a gente caminhou, a gente mergulhou junto na palavra, a gente viu testemunhos acontecendo na vida de todas. Eu sei todo jeitinho que eu tava lá, entrou em cada raiz do meu coração. Então, eu tava separada. E aí teve uma dinâmica no BC Grupo que falava sobre o perdão. E aí Deus foi tocando no meu coração, entrando em cada raiz, quebrando o meu orgulho, e foi aí que restaurou meu casamento, que foi algo mais impactante, assim, que aconteceu na minha vida e na vida da minha família, que vai impactar toda a minha geração daqui pra frente. O que eu penso, assim, é que a gente fica na zona de conforto. Eu acho que Deus vai nos achar em qualquer lugar, mas a gente precisa se posicionar também, buscar Ele. E o BC Grupo é uma grande oportunidade para que essas pessoas elas sejam curadas, para que Deus encontre elas porque Deus também usa outras pessoas, outras mulheres que estão passando de repente pela mesma situação e tu tem a oportunidade ali de caminhar junto, de se sentir acolhida, de se sentir abraçada. Ela falou muito bem, às vezes a gente fica na zona de conforto. Nós precisamos nos posicionar. Por isso eu pergunto para você nessa noite: quais as cisternas que Deus está pedindo para você cavar? Vamos ficar de pé e nós vamos terminar orando. Por isso, se você puder, à medida que você fica de pé, feche os seus olhos e pergunte para o Senhor: Senhor, quais são as cisternas que tu queres que eu cave, Senhor? Qual é o pedido que tu tens para mim agora? Coloque diante do Senhor o seu casamento. Se por um acaso você precisa de um socorro de Deus, diga: Senhor, eu vou fazer a minha parte, que é cavar cisternas. Se por um acaso você é solteiro e está nessa fase onde você está namorando com Jesus, mas você tem o desejo de se relacionar com alguém, diga: Senhor, o que é cavar cisternas enquanto eu não tenho ninguém? O que tu tens para mim? Quais são os passos? Talvez Deus pergunte para você ou peça coisas inusitadas. Talvez muitos aqui tenham sido chamados ao ministério, a trabalharem mais integralmente ao Senhor. Pergunte: Senhor, o que é cavar cisternas no meu caso, Senhor? É participar, é me oferecer para servir na igreja, é me oferecer para liderar em algum lugar. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou com você, eu gostaria de orar pela sua vida. Para isso, coloque a mão no seu coração como um sinal de reconhecimento de que Deus quer que você cave cisternas que você não está cavando hoje. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Pai,
Muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja tão vibrante, tão apaixonada por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não depende de cavarmos as cisternas, depende de Ti o milagre, mas Tu nos convida a participarmos do Teu milagre nas nossas vidas. Eu oro agora por cada irmão aqui, que precisa de coragem e iniciativa para cavar as cisternas que Tu tens para eles. Toca agora em nome de Jesus. Enche do Espírito de Deus. Queima as suas vidas agora. Elimina tudo aquilo que não vem de Ti. Algumas pessoas precisam abandonar radicalmente o pecado agora mesmo. Eu oro para que as cadeias do inferno sejam quebradas nas vidas em nome de Jesus, e que essas pessoas possam cavar as cisternas obedecendo a Tua voz, obedecendo a Tua ordem. É o que nós oramos hoje, crendo que a chuva quem envia és Tu, a vitória é sempre Tua, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se você puder vir para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: pega a sua pá e cave cisternas, mesmo sem ver os sinais. Diga: cave cisternas, mesmo sem ver os sinais. Eu sei que coisas grandes você vai ver na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma última oração nessa noite, e eu vou me dirigir para você que entrou aqui pela primeira vez e ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu vou fazer uma última oração, e se você deseja entregar a sua vida para Jesus, quando eu contar até 3, eu vou te convidar para levantar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe meu nome aí nessa oração, porque a partir de hoje eu quero render a minha vida a Cristo, eu quero iniciar uma nova jornada com Ele, eu quero caminhar em uma jornada de profundidade com Ele. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e ainda não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja, está aqui hoje e sente que hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Eu vou contar até 3. Se você quer que eu ponha seu nome nessa oração, no 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Eu vou convidar a igreja para baixar a cabeça e fechar os olhos agora. A igreja está orando agora por esse momento, porque cadeias estão sendo quebradas. E você que vai tomar essa decisão, saiba que não tem ninguém te olhando, é só você e Deus, é uma decisão individual. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração agora, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que conseguir, comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra pessoa, outra mão aqui, outra mão lá atrás, outra mão ali, outra mão lá atrás, outra mão aqui, outra mão aqui, outra mão ali na frente, outra mão. Amém, amém. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa, diga para ela: seja bem-vindo à família de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou convidar você que levantou a sua mão para repetir comigo uma oração de confissão, mas eu vou convidar que toda a igreja repita comigo essa oração. Pode ser, igreja? Vamos repetir comigo? Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. E pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. E saber que eu posso confiar na Tua bondade. A partir de hoje, eu entrego a minha vida completamente nas Tuas mãos. E cavar as cisternas, no meu caso, é deixar a minha velha vida para trás. E não voltar nunca mais para lá. Por isso eu declaro, diante da igreja, diante de Deus, que a partir de hoje, Jesus, Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Para você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você bem agora. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas aqui nos caminhos, apontando a saída.
Então, se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar agora, se dirigir até a saída, porque lá agora nós entregaremos para você um presente para marcar esse dia, contendo informações importantes dos seus próximos passos com Jesus. Se você levantou a sua mão, saia do seu lugar agora, não vá sozinho, vá acompanhado. Se você está do lado de alguém que levantou a mão e você viu que ela não está indo, ofereça-se gentilmente para ir junto com essa pessoa. É importante que você pegue esse presente, lá contém informações, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, nós sabemos disso, amém? Então nós vamos cantar mais uma vez essa música com o coração cheio de gratidão pela igreja que Deus tem nos dado. Vocês não ficam muito animados com tudo que está acontecendo na nossa casa? Então, quando terminar essa reunião, eu quero encorajar todos vocês a participarem ali, passarem pelos BC Grupos, colherem informações e não ir para casa sem fazer a sua inscrição. Não vá para casa sem fazer a sua inscrição. Vamos lá, vire para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: inscreva-se em um BC Grupo. Deus abençoe, até a semana que vem, 5 cultos, meu Deus do céu.